Olá, queridos e queridas. Hoje vamos falar sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer uma análise dos gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar da nossa querida função linear que você estudou em matemática, não é? Aquela função também conhecida como função afim ou função do primeiro grau. Professor, é a função do tipo f de x é igual a ax mais b. Eu lembro que é uma função do tipo f de x é igual a ax mais b. Quer dizer, é um f de x que substitui aquele nosso y, né, professor? Que esse y, esse f de x, ele varia com a variação de x. Então é uma função de x, varia com x. Se varia com x, quer dizer que ela tem duas constantes. Ela tem uma constante a e tem uma constante b. Vamos lembrar do que a gente chama essas constantes. O a nós chamamos de coeficiente angular da nossa função. A é o nosso, então, coeficiente angular, enquanto b é o nosso coeficiente linear dessa função linear aqui, da nossa função afim, tá certo? Agora, a função afim, a função linear, a função do primeiro grau, função f de x igual a ax mais b, ela é uma função que tem como gráfico uma reta. Então, quando a gente escreve aqui essa função x aqui no eixo horizontal, no sistema cartesiano, nós escrevemos o y, que é o f de x, no seu eixo vertical, nós temos que a nossa função ela é uma reta. E essa reta ela pode ser uma reta apontando para cima e ela pode ser uma reta apontando para baixo. Quem me diz se essa reta aponta para cima ou para baixo é o sinal do nosso coeficiente angular. Ou seja, professor, quando A é positivo, A maior do que zero, nós teremos uma reta apontando para cima. Quando o coeficiente angular dessa reta for menor do que zero, A menor do que zero, a reta aponta para baixo. Então, o coeficiente angular, o sinal dele diz se a reta aponta para cima ou para baixo. E quem é o ponto B? Ora, quando f de x igual a zero, quando x é igual a zero, professor, aqui, ó, quando x é igual a zero, nós temos um valor para f de x, f de zero, x igual a zero, f de zero. F de zero vai ser igual a a vezes zero mais b. A vezes zero dá zero, professor, mais b vai dar o próprio valor de b. O que eu estou dizendo com isso para vocês? Eu estou falando que quando x igual a zero, então a nossa função toca o eixo vertical quando x igual a zero no ponto B. Então, no coeficiente linear dessa função. Então, B nos diz onde a nossa função toca o eixo vertical. Tudo bem? Além disso, tem mais uma informação interessante aqui. Quando nós traçamos aqui uma reta, que essa reta é paralela ao eixo horizontal, professor, traçamos aqui uma reta paralela ao eixo horizontal, e encontramos o ângulo que a nossa função forma com o sentido aqui positivo dessa reta. Então esse ângulo θ aqui, ó, o ângulo que a nossa função forma com esse sentidozinho positivo aqui da nossa reta, esse ângulo θ, nós temos também mais uma informação importante lá da matemática. É o quê? É que o coeficiente angular da nossa reta OA ele é igual à tangente desse ângulo θ. Tudo bem? Agora vamos, isso foi uma revisão que a gente faz aqui de matemática, vamos utilizar isso na física, tá certo? Por que eu preciso saber disso, professor? Porque quando a gente vai estudar a função horária do espaço no movimento retilíneo uniforme, nós lembramos que ela é uma função S igual a S0 mais VT. Só que ela é uma função S em função do tempo. É igual a um S0 mais V vezes T. Você nota que ela é uma função linear também. Ela também é uma função do primeiro grau. Né? Então eu escrevi essa função do primeiro grau aqui embaixo, onde na nossa função do primeiro grau a gente tem que o S corresponde a f de x, ao y, né? Que o S0 corresponde ao nosso coeficiente linear, ao valor de b, e que a velocidade v
corresponde ao valor do nosso coeficiente angular A. Portanto, a gente pode traçar uma reta aqui também, ó, S em função de t, onde a nossa reta pode ser uma reta apontando para cima ou para baixo. Quando é que ela vai apontar para cima? Quando o sinal do coeficiente angular for positivo. Então, ela vai apontar para cima quando a velocidade for positiva e ela vai apontar para baixo quando a velocidade for negativa. É o que a gente esperava mesmo, olha. O tempo está passando e o valor dos espaços está aumentando. Se está aumentando, professor, movimento progressivo, velocidade maior do que zero. Tempo está passando e o valor dos espaços aqui, ó, vai só diminuindo, professor. Está diminuindo, eu tenho aqui um movimento retrógrado, velocidade menor do que zero, tá certo? Então, olha para o valor de V, eu tenho uma reta apontando para cima, movimento progressivo, reta apontando para baixo, movimento retrógrado, velocidade positiva e velocidade negativa. Tá bom, professor? Além disso, eu sei que essa reta toca o eixo vertical no ponto que corresponde ao B. Então, é quem? No ponto S0. Toca o eixo vertical em S0. É claro, professor, quando o tempo é igual a zero, começa o meu movimento. Meu movimento começa onde? Ah, começa em S0. É o que a gente esperava mesmo, tá? Então, a nossa função, ela tem esse aspecto aqui, ó. S em função de t é uma reta que aponta para cima ou aponta para baixo. Apontando para cima, V maior do que zero, apontando para baixo, V menor do que zero. Toca o eixo vertical, onde a gente começa o movimento, ou seja, no ponto S0. Tá. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber disso? Mais algo interessante aqui? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui o gráfico de novo de S em função de t, sendo uma reta aqui apontando para cima. Eu sei que a minha velocidade é positiva, como é uma reta, eu sei que é um movimento retilíneo e uniforme. Toca o eixo vertical no ponto S0, professor. Eu posso de novo aqui, ó, traçar uma paralela ao eixo horizontal e eu encontro um ângulo θ entre a minha função e essa paralela ao eixo horizontal. Eu posso aqui encontrar no último tempo, aqui no valor de t, onde eu estou vendo aqui que termina a minha reta, tá certo? Eu posso encontrar onde o corpo se encontra. Ah, o corpo se encontra no valor de S. Então aqui eu tenho um S final e aqui eu tenho um S inicial. O corpo sai de S0 no tempo zero e até o tempo t ele anda e chega no valor de S, tá certo? Quer dizer que esse pedaço aqui, professor, esse pedaço aqui de S0 até S é a variação dos meus espaços, isso aqui é o ΔS. Ah, e esse tempo que eu tenho aqui embaixo, professor, entre 0, T0 e T, é o meu ΔT. Quer dizer, se eu quiser encontrar quem é a tangente desse ângulo θ, tangente de θ vai ser cateto oposto, lembra lá de matemática. Tangente do ângulo θ é cateto oposto, oposto é ΔS, dividido pelo cateto adjacente, é o que toca aqui o ângulo. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é ΔT. Quer dizer, então, que a tangente de θ é ΔS sobre ΔT, professor. Quer dizer que a tangente de θ é ΔS sobre ΔT, é a nossa velocidade. E a gente esperava já isso, a velocidade ser igual à tangente de θ. Por quê? Porque a velocidade é o nosso coeficiente angular de uma função que eu já falei para vocês. E agora vocês sabem, não pode esquecer, é uma função do primeiro grau. Tudo bem? Vamos continuar. Professor, e sobre a velocidade, eu preciso saber alguma coisa? Bem fácil o conteúdo de velocidade. A velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme. Como ela é constante, quando eu traçar aqui um gráfico de velocidade em função do tempo, o que vai aparecer aqui é uma constante. Então, eu tenho o V aqui, o tempo vai passando e a velocidade não se altera. Eu tenho o gráfico aqui de uma constante. Tudo bem? Então, só o que você precisa saber é isso. É que o gráfico da velocidade em função do tempo vai dar uma constante, tá certo? Algumas questões vão explorar mais um pequeno conteúdo aqui. Olha só.
velocidade em função do tempo, o gráfico vai dar uma constante. Tudo bem, professor. Agora, olha, se a gente pega aqui o tempo final aqui do nosso movimento, ó, ele vem de 0 até t, tá certo? Então, eu estou contando o tempo de 0 até t. Nesse tempo, o meu corpo, o meu móvel, tem uma velocidade v. Se a gente resolve calcular quem é a área embaixo dessa curva aqui da velocidade, quem é a área aqui embaixo? Ora, eu estou vendo aqui, professor, que é a área de um retângulo, tá certo? É a área de um retângulo. Esse retângulo, ele tem uma altura daqui para cá, ó, que é V. Ah, e ele tem uma base daqui para cá, que é o nosso intervalo de tempo todo do movimento, tá certo? Que é o valor de ΔT. Quer dizer, se eu quero encontrar essa área é igual a V vezes ΔT. Mas como é que a gente calcula a velocidade? A área vai ser igual a velocidade, só que velocidade é ΔS sobre ΔT. Ah, então eu posso cancelar aqui, ó, professor, ΔT com ΔT, eu já sei. Isso quer dizer, então, que a área é igual a ΔS, ou seja, o ΔS, o quanto o corpo andou, sempre vai ser igual a essa área. E atenção do que eu falei, sempre vai ser igual a essa área. Isso vai valer para o nosso movimento aqui retilíneo e uniforme, e isso vai valer para qualquer gráfico que a gente tiver de velocidade em função do tempo. A área embaixo do gráfico da velocidade vai ser o quanto o corpo andou, vai ser o valor de ΔS, tá certo? Isso aqui também é bastante importante e a gente vai utilizar bastante na resolução de alguns exercícios. Vamos para frente? Professor, então, resumindo tudo que a gente estudou, os gráficos do movimento retilíneo e uniforme. O que eu preciso saber? Olha, eu posso ter um movimento aqui, por exemplo, progressivo. Esse corpo está andando aqui, ó, e ele está se deslocando no sentido que arbitrariamente consideramos como sentido positivo da nossa trajetória. Esse corpo, ele pode estar se movendo aqui, ó, no sentido que arbitrariamente, contrário ao sentido que arbitrariamente consideramos como positivo da trajetória. Esse aqui é um movimento retrógrado, movimento progressivo e movimento retrógrado. E como vão ser meus gráficos? Olha, se o corpo está andando aqui, ó, no movimento progressivo, ele, professor, está andando no sentido que arbitrariamente a gente considerou como sendo o sentido positivo, então a velocidade dele é positiva. Velocidade positiva, eu vou ter o gráfico de S em função de t, sendo uma reta apontando para cima. Ó, porque a velocidade é positiva. Além disso, o gráfico da velocidade, professor, vai ser uma constante, só que uma constante maior do que zero. Tá aqui, ó. No entanto, no meu movimento agora retrógrado, eu tenho que o gráfico de S em função de t vai ser uma reta, porque a velocidade é constante, o movimento é retilíneo uniforme, mas vai ser uma reta apontando para baixo, porque a minha velocidade é negativa. E como essa velocidade é negativa, o gráfico da velocidade em função do tempo vai ser uma constante, só que uma constante agora, ó, menor do que zero, tá? Então, isso aqui resume para você os gráficos que você precisa conhecer do movimento retilíneo e uniforme, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula com resolução de exercícios.